E aqui na Coreia, um caso que chocou bastante gente, um coreano bonitão, respeitado na indústria farmacêutica, foi acusado, condenado e preso por transmitir DST intencionalmente, ou seja, de propósito. Vamos conhecer essa história hoje. Olá pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vivendo na Coreia. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhum conteúdo. Se puder, seja membro, se não, tá tudo bem. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, fica comigo até o final, que você já ajuda bastante o canal. Obrigada e vamos lá! Bom, hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, mas com certeza muito importante, que é o caso de um youtuber coreano, a prova viva de que beleza não se põe na mesa. Hoje em dia, nas redes sociais, todo cuidado é pouco. Nem tudo é o que aparenta ser e nem todos são como demonstram ser. Este é o senhor Park Sung-joon, de 38 anos, mais conhecido como Yakult. Esse apelido dele, Yakult, é o seguinte: em coreano, yak significa remédio. Yakult significa aquele suquinho que tem lactobacilos vivos que a gente adora. E aí, o que ele fez? Ele juntou Yakult. Assim, não significa nada, mas ficou um apelido fofo. Então, nós vamos chamar ele de Yakult, ok? Então, esse jovem farmacêutico, youtuber, bonito, inteligente, educado, ele se formou em uma das universidades mais famosas de Seul. Com uma carreira bem estabelecida, abriu a sua própria farmácia, era dono do seu próprio negócio. Ou seja, um bom partido, né, gente? Aquele homem que desperta interesse em qualquer mulher. Antes de fazer o canal no YouTube, ele contou uma história uma vez que ele foi fazer um passeio, não sei aonde, e foi uma cartomante. Gente, aqui na Coreia é muito comum as pessoas irem cartomantes, ver tarô, essas coisas. No centro mesmo tem um monte assim ó, de tarô, tem uma rua só de tarô. Então é bem comum eles irem no tarô. E aí ele relatou uma vez que ele foi no tarô ver lá algumas coisas do futuro dele e a cartomante falou para ele fazer um canal no YouTube. Em novembro do mesmo ano, ele fez um canal no YouTube e começou a postar vídeos sobre medicação, remédios, fórmulas, automedicação, essas coisas. Mas nessa época, os vídeos dele não tinham muitas visualizações. É até comum, nessa fase, os vídeos não terem tantas visualizações. Até que em abril do ano seguinte, ele viralizou ao postar um vídeo que tinha o título 5 motivos para não tomar Aronamin Gold. O Aronamin Gold é um suplemento vitamínico que estava viral aqui na Coreia, todo mundo tomava. Por isso, esse vídeo... 5 motivos para não tomar o Aronamin Gold chamou a atenção de muita gente e ele ganhou muita popularidade com isso. Em menos de um mês, ele começou a ser chamado para programas de TV, programas de rádio, tudo que se relacionava a esse tema. Ele era chamado e ele se tornou assim praticamente uma celebridade. Abre aspas. Uma coisa que acontece em qualquer país é que uma pessoa bonita, ela tem uma visualização diferente. Mas aqui na Coreia, isso é muito escancarado, sabe? Tem pessoas que nem faz nada interessante, mas tem que ser bonito. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo aqui na Coreia, que tem cantores que eles até têm boas músicas, as músicas são legais, mas se eles não forem bonitos, eles não são muito chamados para programas de TV. Então, essas pessoas têm o seu talento, porém, elas têm que fazer alguma coisa para ficar mais bonito ou mais bonita, porque aí isso sim vai fazer com que essa pessoa receba muitos convites para participar de programas, de rádio e tudo.
Então, aqui na Coreia, esse fato de ser bonito é muito importante, porque não adianta só você ter talento. Aqui, fecha aspas. Tudo bem que o tema que ele abordava eram temas interessantes, mas o fato dele ser bonito abria muito mais portas, mais oportunidades para ele. Tanto é que ele era muito elogiado nos programas que ele participava, as pessoas falavam que ele era bonito e bababá. E aí, nessa dele ficar famoso, ele foi convidado para participar de um programa muito popular aqui na Coreia. Nessa participação que ele fez na TV, tinha um humorista muito famoso aqui da Coreia. E, assim, as explicações dele sobre o tema remédios no programa, isso chamou muita atenção. Ele ganhou muita popularidade. E o canal dele do YouTube foi rapidinho, assim, do dia para noite, para quase 250 mil inscritos. Então, ele ficou bem famoso. A maioria dos inscritos dele eram mulheres interessadas nas dicas de saúde, sim. Mas apesar do conteúdo dele ser bom, com muitas dicas de saúde, o fato dele ser um homem bonito e inteligente chamava muito a atenção do público feminino. Até que uma dessas seguidoras mandou um ADM para ele no Instagram. Ela falou que nem imaginava que ele ia responder, mas o fato é que ele respondeu e eles começaram a conversar. Segundo ela, ele era muito educado, compartilhava o seu dia, mandava fotos, também se interessava no dia dela, o que ela estava fazendo, essas coisas que as pessoas conversam e fazem quando estão se comunicando, se conhecendo. Conversa vai, conversa vem, eles se encontraram e tiveram relações sexuais. Não ficou muito claro se eles usaram camisinha só a primeira vez ou nas primeiras vezes, mas o fato é que ele a convenceu a eles terem relações sexuais sem preservativo. Ela falou que não queria porque tinha muito medo de engravidar. Mas, segundo ela, ele foi muito convincente, falando que eles estavam se gostando e toda essa coisa. E aí ela acabou cedendo e eles começaram a ter relações sexuais sem preservativo, sem se proteger. A preocupação dela era engravidar, não era pegar uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Ele era farmacêutico, postava vídeos sobre remédios, sobre saúde íntima. Era um cara acima de qualquer suspeita e ela estava apaixonada por ele. Era muito fácil acreditar que ele se cuidava, né? Daí eles tiveram relações sexuais sem preservativo e em poucos dias ela começou a passar muito mal, a ter muita fadiga, febre, mas ela não imaginava que seria isso. Ela achava que estava gripada, que estava doente, que era alguma coisa assim, tranquilo. Até que saiu uma ferida com bolinhas nas genitais dela. E ela falou para ele, tem até um print da conversa deles aqui. Na conversa, ela fala que tá preocupada, que precisa ir no hospital, e ele fala que não é nada, que não precisa ela procurar um médico. Mas mesmo assim, ela foi no médico, conseguiu fazer os exames e foi diagnosticado que ela contraiu um vírus sexualmente transmissível, IST, infecção sexualmente transmissível. Ela foi diagnosticada com herpes genital tipo 2 e os sintomas dele são coceira, queimação ou formigação nos órgãos genitais, dores nos quadris, nádegas ou pernas, mal-estar. Peraí, gente, eu vou até ler aqui para vocês, para a gente ver direitinho. No começo, pode surgir pequenas bolhas ou vesículas que podem estourar e formar úlceras. A seguir, formam-se pequenas bolhas agrupadas como um buquê sobre a área avermelhada e inchada. As bolhas rompem-se, liberando um líquido rico em vírus e formando uma ferida. Isso é bem ruim, fora o psicológico da pessoa também que fica bem abalado. O herpes genital tipo 2, ele não tem cura, mas ele pode ser controlado com medicamentos.
Mas é bem chato também, porque se a pessoa ficar com a imunidade baixa, ela inflama, ela pode ter crises, e essas crises também são bem difíceis de aguentar, porque elas duram bastante dias, elas duram de 5 a 10 dias. Então é bastante tempo, deve incomodar muito isso. E a pessoa tem que viver pisando em ovos, né? Não pode ficar doente, não pode ficar com a imunidade baixa, essas coisas que aí qualquer coisa pode provocar uma crise e inflamar tudo. Quem quiser saber um pouco melhor sobre isso, depois faz uma pesquisa, mas eu só sei que essa mulher fez os exames e descobriu que estava infectada. Na hora, ela ligou para ele falando, né, tomando satisfações, por que ela estava infectada com aquilo. E aí ele foi muito descarado, porque ele começou a brigar com ela, falando que ela estava acusando ele de ter passado o vírus para ela, que ele não fez isso, que isso não é nada demais, que ela estava fazendo uma tempestade num copo d'água, e acabou não dando a mínima para o que ela estava falando. Mas ela só tinha tido relações sexuais com ele, então não podia ter pego de outra pessoa. Não, e ele ainda terminou com ela, viu? Falou que estava muito ocupado com o trabalho, que estava muito ocupado com o YouTube, que não ia mais conseguir ver ela e acabou terminando com ela. Indignada com tudo isso, ela acabou fazendo uma postagem que deu muita repercussão e ele ficou muito nervoso e preocupado com isso. Acabou ligando para ela, daí ela não atendeu, aí acabou vindo lá na casa dela, batendo na porta. Ela não abriu a porta, mas ele ficava ameaçando que ia se matar se ela não tirasse o post dela, e aí ela acabou cedendo e tirou o post porque ela ficou com muito medo que ele viesse, né? Então ela acabou tirando o post. Na mesma ocasião, ela viu ele em um programa de TV ou foi numa palestra, agora não tenho certeza. Mas ela viu ele dando palestra sobre DST, sobre sexo seguro, sobre saúde íntima, essas coisas. E aí ela ficou muito brava. E graças ao post dela, outras mulheres que ficaram com ele tiveram coragem para também se pronunciar e falar que elas também contraíram o vírus depois que tiveram relações sexuais com ele, não tinham coragem de falar e agora elas se sentiram encorajadas também a falar, né, e denunciar. Eu só sei que foi na polícia, fizeram um boletim de ocorrência, abriram uma investigação contra ele e descobriram que o senhor bonitão constou positivo para herpes genital tipo 2 alguns meses antes de ficar com essas mulheres. Ou seja, ele sabia que tinha isso. Ah, e a primeira mulher que denunciou ele também relatou à polícia que muitas vezes ele vinha até a casa dela e forçava ela a ter relações sexuais com ele quando ela estava menstruada. Então, ela falava que não queria ter relações porque estava com sangramento, com um fluxo de sangramento muito forte, que estava menstruada, e mesmo assim ele forçava ela a ter relações sexuais. Isso a gente sabe que tem um nome, né? Não vou falar aqui para não ser censurada, mas isso tem um nome, né? Quando uma mulher se nega a ter relações sexuais com um homem e ele a força a ter. Então, tem um outro nome aí, mas ela também fez essa acusação contra ele. Então, no desenrolar aí das investigações, o juiz entendeu e concluiu que o Yakult transmitiu essa doença sexualmente transmissível para essas mulheres propositalmente. Ou seja, ele quis passar aquilo para elas, porque ele sabia que tinha, ele as convenceu, né, a ter relações sexuais sem preservativo, então ele quis passar isso para elas. Então o juiz entendeu que isso foi proposital e o condenou. Ele foi julgado e condenado a 8 meses de prisão e 2 anos de liberdade condicional. E o juiz ainda acrescentou: ele
passou o vírus para as vítimas propositalmente, condenando a vítima a conviver até o resto da sua vida com o vírus e com o psicológico abalado. Na Coreia, passar DST propositalmente para outra pessoa é crime. E no Brasil também, viu? Depois de tudo isso, Yakut deletou todas as suas redes sociais e sumiu do mapa. Em uma nota, uma das vítimas demonstrando muita tristeza e preocupação, já que ela pretende se casar e ter filhos, mas não sabe o que fazer, já que ela tem que conviver com esse vírus e não pretende passar para o seu futuro marido e seus filhos. Então, é uma situação assim bem complicada mesmo. Moral da história, né? Tem que tomar bastante cuidado com quem se conhece na internet. Pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje deixa uma reflexão e um alerta de que nem tudo é o que parece. Aqui na Coreia, como no Brasil, tem pessoas boas e tem pessoas ruins, pessoas mau caráter, independente da sua aparência. E se você ficou até aqui, escreva aí nos comentários o que vocês acharam desse assunto, curtam, compartilhem, para que o algoritmo do YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo e recomende ele para mais pessoas. Isso é bom porque eu acho que esse tema é importante e de utilidade pública. Vejo vocês no próximo vídeo. Popó!